Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos, que a graça de Deus, nosso Pai, esteja com cada um de nós, que o Espírito Santo nos fortaleça no caminho da nossa fé, no caminho da nossa missão, como cristãos batizados que nós somos, que nós possamos viver a nossa fé no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar exatamente disso, pois, quero aqui falar um pouquinho sobre a fé e religião. As pessoas têm uma mania de querer dissociar a fé da religião, né? Que não precisa de religião, que não precisa mais de um sistema religioso, que não precisa de religiosos. Eles querem viver uma anarquia, uma falta de autoridade. Eles têm uma repulsa à autoridade. Por isso que eles reclamam que não quer ver nenhuma religião, nenhum sistema religioso. Que basta ele ter fé, que basta ele acreditar em Deus, que não precisa se submeter a nenhuma autoridade religiosa, que não precisa viver dentro de nenhum sistema religioso, que religião não é necessária, que o importante é ter fé. Eles querem dissociar a fé da religião, querem separar os dois, né? Mas muitos não sabem qual é o conceito nem de fé nem de religião, né? Pois a religião é aquilo que nos religa a Deus, né? Religião do latim religare, é aquela que nos liga a Deus, é aquela que nos religa ao Pai das misericórdias. E quem é a verdadeira religião? E qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é Cristo. A verdadeira religião é o cristianismo. A verdadeira religião é a sua igreja. E por quê? Porque Cristo é aquele que nos religa ao Pai. Cristo é aquele que nos leva ao Pai pelo seu sacrifício da cruz. O profeta Isaías, no capítulo 42, e a Bíblia da Ave Maria traz isso de maneira excelente, e fala bem assim, que o eleito, o servo do Senhor, ele vem trazer a verdadeira religião. E a tradução da Bíblia da Ave Maria fala isso, a verdadeira religião. E eu acho muito interessante. Em outras Bíblias diz que ele veio trazer a justiça, e é exatamente isso. A verdadeira religião é a verdadeira justiça de Deus para cada um de nós. Pois Cristo é que nos religa ao Pai pelo seu sacrifício. E por isso ele mesmo diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo é a religião, é aquele que nos religa ao Pai pelo seu sacrifício, né? E nós precisamos ter a fé nesse sacrifício, nós precisamos estar associados a esse sacrifício com as nossas obras, né? Pois Cristo quer nos associar a Ele, Cristo quer nos unir a Ele, e por isso Ele é a verdadeira religião, né? E a igreja é esta religião que Ele fundou, pois a igreja é seu corpo, a igreja é o instrumento da fé também que nos religa a Deus pelo corpo de Cristo, né? As pessoas também gostam de separar Cristo da igreja. Não, Cristo está unido à igreja, né? Cristo está unido à igreja. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. E isso dentro da tradição cristã é plausível, né? Todos têm isso de acordo, que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? É a união de todos os cristãos em Cristo, nessa unidade que Cristo, pelo seu sacrifício, nos une a Ele e nos leva ao Pai. Pois o homem, pelo pecado de Adão, tinha caído, né? E o homem era impossível chegar a Deus. E por isso que Cristo se encarnou, João 1,14, para nos levar ao Pai, para nos levar novamente a Cristo, né? Por isso que ele nos religa, ele é a verdadeira religião. O cristianismo é a verdadeira religião, por quê? Porque não é o homem que vai a Deus, é Deus que desce para levar o homem novamente a ele. É Deus que se encarna, né? Deus se faz um de nós para se levar, né? Cada um de nós ao Pai novamente. O pecado tinha nos separado. E a promessa de Gênesis é que ali o proto-evangelho diz, né? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela,
esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali nós vemos nessa promessa, a promessa do Messias que vai nascer de uma mulher para nos dar a salvação. Ele é essa descendência que irá vencer, né? Que nos irá ligar novamente ao Pai. Pela sua obediência e pela sua morte na cruz, ele nos leva ao Pai. Por isso que a cruz de Cristo é a escada que nos leva ao Pai. O seu sacrifício, pela sua paixão, morte e ressurreição, Cristo nos leva ao Pai. Isso é religião. Isso é nos religar a Deus, né? Não é como é que as pessoas falam, eu vou separar a fé da religião. Eu preciso só ter uma fé. Sim, mas a fé em Cristo te faz levar a religião, né? E você, pela sua fé em Cristo, você precisa ser um religioso. Você precisa ser uma religiosa. O homem não vive sem religião. Esse pensamento de separar a fé da religião é um pensamento que vai levar as pessoas ao ateísmo, e muitos fazem isso, porque separam, né, a religião da fé. E o que é religião? É as obras do cristão no seu dia a dia. É a religiosidade vivida no seu dia a dia, né? A pessoa que lê a Bíblia lê um livro que é religioso. E a função do instrumento das Sagradas Escrituras é nos levar a Deus, é nos levar ao Pai, é nos levar que a gente possa conhecer Cristo através das Escrituras. Por isso que fala que a Bíblia é um livro religioso, né? A Bíblia é formada dentro da religião, dentro da igreja, e foi formada a Bíblia. Não é ou não é? E aqui nós encontramos, né, que nós devemos ser assim. Por quê? Porque pelas nossas atitudes e pelas nossas obras, as pessoas glorificam o Pai. Cristo pediu lá em Mateus capítulo 5 que nós devemos ser sal, né? Sal da terra e luz do mundo, né? E também ele vai nos dizer assim lá no capítulo 6, que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, pelas nossas atitudes, pelo nosso dia a dia, pelo nosso testemunho religioso, nós levamos as pessoas a Deus. E é isso que Cristo quer. Que nós sejamos o canal da sua graça. Que Ele que nos fez tudo pelo seu sacrifício da cruz, pela sua obediência, pelo seu amor, a gente também faça isso. Que pelo amor ao próximo, pelas nossas boas obras, nós possamos, as pessoas possam ver em nós e glorificar o Pai que está no céu. É na caridade, é no amor. Porque a fé, ela tem que estar atrelada às obras. Porque a fé sem obras, Tiago vai dizer no seu capítulo 2, que a fé sem obras é morta. E o próprio Tiago, ali no capítulo 1, no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, Tiago diz bem assim, e algo muito interessante, né? Religião pura e irrepreensível aos olhos de Deus Pai, consiste em cuidar dos órfãos e viúvas em suas necessidades e não se deixar se contaminar pelo mundo. Aqui Tiago já está nos mostrando que a religião, ela é uma prática da caridade, do amor. Aqui, cuidar daqueles que estão precisando de nós. E um dos exemplos que ele dá é os órfãos e as viúvas. Aqui. E não se contaminar pelo mundo, pela mentalidade mundana do dia a dia. Porque hoje, meus irmãos, as pessoas querem fazer que a gente viva uma fé marginal, uma religião marginal pelos cantos. Que nós não podemos falar aquilo que acreditamos, né? Quando nós denunciamos que aquilo ali é pecado, as pessoas falam, vai cuidar da sua vida e deixa as pessoas viverem como quiserem. Cada um tem o direito de viver como quer, mas a gente também tem o direito de anunciar aquilo que é a verdade, né? Dizendo que a gente está julgando, que a gente não está tendo amor ao próximo. A gente tem que julgar segundo a retidão, né? Julgar segundo a retidão. Não é discriminar a pessoa, jogar para excluir, mas mostrar o que é a verdade, porque o amor também exige a verdade. Como dizia o Papa Bento XVI, o amor sem a verdade é sentimentalismo, e é verdade isso. Não se demonstra o verdadeiro amor, pois o verdadeiro amor existe o sacrifício e a renúncia, né? Então não se deixar contaminar pelo espírito mundano,
Nós podemos dizer sim que aquilo ali é pecado, que aquilo ali pode levar a pessoa ao inferno. Não é condenar a pessoa ao inferno, né? Que nós não é Deus, mas dizer que os pecados que a gente comete, né, pode nos levar ao inferno, pode nos separar definitivamente de Deus, né? E que o sacrifício de Cristo é que nos une a Deus. Acreditar pela sua fé, receber o sacramento do batismo, receber os sacramentos para que a gente possa viver numa vida da graça, caminhando para o céu, né? É por isso que Cristo veio nos salvar, para nos levar ao Pai. E o amor é esse, é dar a vida pelo outro. E aqui Tiago diz exatamente isso, cuidar daqueles que necessitam, as nossas obras. A fé e a religião é isso, é a fé e as obras. Ser um homem religioso é você demonstrar no seu dia a dia que as pessoas olhando para você, elas possam ver Deus, elas possam agir, né? Elas possam viver conforme a vontade de Deus. E para isso elas precisam do testemunho dos cristãos, que é um testemunho religioso, das boas obras, das boas ações, né? Não é você ser apenas uma fé na prática. Ah, eu creio, mas eu preciso crer e manifestar aquilo que eu creio. Se eu creio em Cristo, eu preciso demonstrar que essa crença em Cristo se dá com atitudes. Não amemos somente com palavras, diz o apóstolo João na sua carta. Não amemos somente com palavras, mas com ações. Eu creio pela boca, mas que as minhas mãos estejam aptas para servir o irmão, para trabalhar pelo irmão, para que assim eles possam ser religados a Deus, viver a verdadeira religião, né? Que é nos conectar ao Pai, nos unir ao Pai, através de uma pregação, através de uma catequese, através de uma música cristã bem feita, bem elaborada. Então tudo isso é religioso, tudo isso é religião, tudo isso é religiosidade, através da sua oração, seja do texto, a oração pessoal sua, para que você possa também a si próprio se ir ligando a Deus. É por isso que as pessoas olham para você e dizem assim, aquele homem, aquela mulher, são um homem e uma mulher religiosa. Por quê? Porque a sua prática demonstra isso. Então, meus irmãos, não tem como dissolver e separar a fé da religião. A fé está ligada à religião, e a religião é a manifestação das nossas obras, das nossas atitudes como cristãos batizados que nós somos e recebemos a fé em Cristo, filhos de Deus amado. Então, pela nossa vida, pelas nossas atitudes do dia a dia, nós vamos cada vez mais religando as pessoas a Deus. Nós precisamos religar as pessoas a Deus. Nós precisamos praticar as boas obras, para que as pessoas vejam Deus, para que as pessoas glorifiquem o Pai que está no céu. Entendeu? Aquele que dissolve a fé da religião está à beira do ateísmo, está à beira de esquecer-se de Cristo. Por quê? Porque ele não tem base, e a base é a fé. Né? A base é a religião que nós vivemos, a nossa fé ali dentro da nossa religião. Por quê? O que adianta você dizer que tem fé, né? Se não tiver obras, como diz o São Tiago? Aquele que tem fé e que não tem obras, a fé é morta. Não tem frutos. Jesus falou lá em João capítulo 15, 16, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos desejei, para que onde vocês forem, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Né? Que nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo, que é a sua igreja, que é o seu corpo. Né? E o próprio Cristo vai falar lá em Mateus 25, 31 a 46, que nós devemos olhar para as pessoas com esse amor e ver nele, e ver ele lá naquela pessoa, pois tudo que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Foi Cristo que disse isso, né? Tudo que fazeis a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. E de que maneira nós vemos isso? É pelas nossas boas obras. E ele vai lá, vai nos dizer, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, visitar os presos e doentes. E até a igreja, ela tem aqui, né, as 7 obras de misericórdia corporais e as 7 obras de misericórdia espirituais.
E a gente sabe como é que é essas obras maravilhosas. As 7 obras de misericórdia corporais é: dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus, dá abrigo aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. As 7 obras de misericórdias espirituais: dá bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e pelos mortos. Essas são as obras que a igreja nos pede e que nos ensina, né? Que nós possamos viver realmente a verdadeira religião, pois não existe um homem sem religião. E para fechar aqui, eu vou usar aqui essa frase de Santo Agostinho, que diz bem assim: um homem sem religião é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida. Então, irmãos, vamos seguir aí como verdadeiros homens religiosos, que com a fé e com as nossas obras nós possamos manifestar Cristo ao mundo, que nós possamos ensinar às pessoas o Evangelho e que as pessoas possam ver em nós o próprio Cristo, né? E que nós possamos agir bem cada vez mais, com amor, na caridade, cada dia mais. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos viver cada vez mais esta catequese em nossas vidas. Amém, meus queridos.